De onde surgiu esse Cavaleiro da Lua, hein? Que história é essa de várias personalidades? O que o trailer da nova série do Disney+ nos revela? Vocês perceberam que tá rolando aí um Batman vs Cavaleiro da Lua no mês de março? E aproveitando disso, o Cavaleiro da Lua é o Batman da Marvel? Fica aí que hoje a gente vai analisar essas questões todas. Fala, gente, Márcio aqui da Antessala Cinema e Vídeo e bora lá falar dessa nova série do Disney Plus chamada Cavaleiro da Lua. Após diversas tentativas de trazer o Cavaleiro da Lua para produções live actions, a Marvel anunciou em 2019 que o personagem teria sua própria série na Disney Plus. Porém, veio a pandemia, as coisas ficaram um pouco perdidas, mas em maio de 2021 foi anunciado que Oscar Isaac estaria confirmado para o papel principal na série do Cavaleiro da Lua. E nessa mesma notícia foi indicada a sua data de estreia para 30 de março de 2022. No dia 17 de janeiro, a Marvel soltou um trailer de quase 2 minutos, onde deixou um mistério em volta da produção do personagem do Cavaleiro da Lua, representado por Oscar Isaac. Na série, além do Oscar interpretando o Cavaleiro da Lua, a gente vai ter a presença também de May Calamawy, não tendo a Marvel ainda revelado o seu papel. A gente também vai ver Gaspar Ulliel interpretando Anton Mogart e Ethan Hawke como Arthur Harrow, o vilão da série. E olha só que curiosidade interessante, na data do lançamento do trailer, que foi dia 17, a gente teve a primeira lua cheia de 2022, hein? Também apelidada de Lua do Lobo. E a primeira vez que se ouviu falar do personagem do Cavaleiro da Lua, o Moon Knight, como é dito, foi em 1975 na revista Werewolf by Night, número 32. No Brasil, o quadrinho foi publicado pela primeira vez no início dos anos 80 com o nome de Lunar, o Cavaleiro de Prata, vindo a ser publicado mais tarde pela editora Abril como Cavaleiro da Lua. Criado por Doug Moench e Don Perlin, o Cavaleiro da Lua é diferente de qualquer outro herói. Provavelmente ele é um dos heróis mais mentalmente perturbados da Marvel. Nascido a partir de Mark Spector, ele era um mercenário que durante a execução de um trabalho sujo sofre um acidente e é abandonado por seus comparsas em meio a um deserto. Após morrer aos pés de uma estátua do deus egípcio Khonshu, a divindade ressuscita Mark e lhe oferece uma segunda chance de viver em troca de dar o seu corpo como hospedeiro para a divindade. Mark vai ter que lutar em nome de Khonshu, se tornando o Cavaleiro da Lua, Punho de Khonshu. O que realmente diferencia o personagem, no entanto, é que Mark tem transtorno dissociativo de identidade. Suas várias personalidades às vezes disputam o controle de sua mente e criam problemas tanto em sua vida pessoal quanto em sua carreira de super-herói. Inclusive é discutível se a identidade do Cavaleiro da Lua são realmente manifestações mágicas de um deus egípcio ou apenas seus alter egos resultantes do seu transtorno dissociativo de identidade. Uma questão que gera muitos debates nas comunidades de quadrinhos é sobre o próprio Cavaleiro da Lua. Questiona-se se o Cavaleiro da Lua aparece porque o próprio deus Khonshu vive dentro do Mark Spector ou se a gente vê apenas uma parte do deus que se implantou no hospedeiro para dar vazão ao Cavaleiro da Lua. Mas seja lá o que for, Khonshu é o responsável por Mark Spector se tornar o Cavaleiro da Lua. Entretanto, como Khonshu é uma entidade real dentro dos quadrinhos, eu pessoalmente não acredito que o deus esteja incorporado em Mark Spector e também não acho que Khonshu seja uma das várias personalidades do Cavaleiro da Lua. É mais provável que Khonshu seja um deus real, sussurrando nos ouvidos de Mark e dando-lhe visões. Há quem diga que o Cavaleiro da Lua seria o equivalente da Marvel para o Batman da DC. Se é o equivalente ou não, o fato é que uma das 5 personalidades do Cavaleiro da Lua é Steven Grant. E Grant seria uma espécie de Bruce Wayne do Cavaleiro da Lua. O fato é que ele precisa de muito dinheiro para arcar com todas as mudanças e todas as engenhocas e roupas que ele acaba usando, e certamente não poderia fazer isso vestido como um vigilante encapuzado da noite. E aí que entra Steve Grant, a primeira personalidade que a gente vai analisar nesse vídeo. Em seu passado como mercenário, Mark Spector ganhou muito dinheiro que ele investiu inteligentemente em vários projetos de sucesso. Como Mark era um homem muito controverso para fazer negócios, o Steve Grant faz a maior parte desse trabalho. O Grant é um bilionário que fornece a tecnologia que o Cavaleiro da Lua usa e, embora muito habilidoso nos negócios, Grant não é um combatente eficiente, deixando o trabalho sujo para as outras personalidades. A segunda personalidade interessante é Jake Lockley, um motorista de táxi bem esperto, e esta é a identidade mais implacável e mais esperta de todas as personalidades do Cavaleiro da Lua. Jake personifica a parte de si mesmo que está cansada de todas as coisas horríveis que eles fizeram, seja como Cavaleiro da Lua ou como Mark Spector. Jake é o homem perfeito para ser um informante do submundo do crime. Seu trabalho é descobrir onde o crime é mais provável de acontecer.
e por causa disso, ele desenvolveu uma personalidade difícil de igualar. Nunca é dito diretamente, mas Jake Lockley é provavelmente a mais brutal das personalidades, tendo a capacidade de fazer coisas tão terríveis que até os supervilões que leem a sua mente ficam horrorizados com aquilo que eles veem. A terceira personalidade que a gente analisa hoje é de Mark Spector, um mercenário e ex-combatente da CIA que atua como personagem central. Essa é a identidade original dele. Ele era um mercenário muito habilidoso, mas muito problemático. O Mark Spector serviu nos fuzileiros navais e uma vez lutou contra Frank Castle durante o seu tempo lá. Mark atua como ponto médio para todas as personalidades e também é responsável por manter todos os outros na linha. A maioria dos heróis reconhece o Mark Spector como o homem submáscara. Todas as habilidades de combatente que as suas outras personalidades usam derivam da sua experiência em combate. E Mark é o mais problemático de todas as 5 identidades principais e não tem vergonha de expressar o seu descontentamento com a sua sorte. Ele é o mais angustiado mentalmente em razão de múltiplas personalidades, até porque ele tem noção das outras personalidades. A quarta personalidade é chamada de Senhor Cavaleiro e atua como um tipo de consultor adequado que serve como um tipo de persona pública do Cavaleiro da Lua. Essa é uma personalidade que foi adotada pelos heróis para trabalhar melhor com a polícia. De um modo geral, o Cavaleiro da Lua é visto como um justiceiro. Então não é exatamente uma boa ideia que as autoridades sejam vistas se associando a ele. Como a solução alternativa, Mark desenvolveu a personalidade do Senhor Cavaleiro. Como o Senhor Cavaleiro tem acesso a todas as habilidades de luta que o Cavaleiro da Lua tem, porém ele não depende tanto de gadgets, como o Cavaleiro da Lua depende. E em vez disso, ele funciona mais como um detetive e usa principalmente um bastão para derrotar os seus oponentes. Dito isso, ele também é uma das personalidades mais legais, sendo capaz de confortar uma criança sequestrada de uma maneira que as outras personalidades não seriam capazes de fazer. A quinta e última personalidade é o Cavaleiro da Lua. Toda a riqueza que Steven Grant adquire, as informações que Jake Lockley reúne, as habilidades de combate de Mark Spector, a investigação do Senhor Cavaleiro, tudo isso é utilizado de maneira aprimorada pelo Cavaleiro da Lua. Também essa é a personalidade mais provável de ser dotada de habilidades sobrenaturais. Khonshu abençoou ele com visão noturna, capacidade de falar com fantasmas e às vezes ganhar força aprimorada e cura pela própria Lua. O Cavaleiro da Lua tem um estilo de luta não ortodoxo e um forte desejo de matar se necessário. Embora ele não tenha a força, a velocidade, ou mesmo o apoio emocional que os outros heróis têm, o Cavaleiro da Lua é um dos vigilantes mais aterrorizantes da cidade de Nova York. Mas dito tudo isso, o que a gente vê aí de interessante no trailer, que a gente pode antecipar de detalhes da história? Bom, de início parece que o Grant vai ser o protagonista da série, pelo menos nos primeiros episódios, porque ele aparece ali bastante no trailer, né? Os trailers da Marvel geralmente incluem imagens dos primeiros episódios, e então a história provavelmente vai começar com Steven Grant em Londres, antes de mudar entre as personalidades de Mark, à medida que a série avança. Não tá claro porque o Mark parece ausente da história, mas Steven recebe uma ligação de uma mulher, que as legendas chamam de Layla, que expressa alívio por ele estar vivo antes de chamá-lo de Mark. O trailer revela Steven com um típico nerd, vestindo calças de cintura alta, andando timidamente, quando um de seus colegas do trabalho o intimida, chegando a chamar ele de inútil. Olha só, hein, gente, que insanidade. Vai ficar provocando o Cavaleiro da Lua pra você onde você vai parar, hein? Fica aí, vai lá, provoca pra ver. E um fato interessante sobre a série é que a gente vê sendo abordado no trailer é a questão da saúde mental, que parece ser mais importante do que nunca. Vários filmes, programas de televisão, videogames e quadrinhos já tentaram abordar essa temática. Até mesmo os videoclipes às vezes lidam com a saúde mental, embora o MCU tenha abordado o assunto antes, principalmente através de Wanda Maximoff. O Cavaleiro da Lua coloca o tema da saúde mental de novo no centro da trama. E faz isso graças ao transtorno dissociativo de identidade de Mark. Nos quadrinhos nunca fica claro se Mark tinha esse transtorno antes de se tornar o Cavaleiro da Lua ou se a influência de Khonshu fez com que a sua personalidade se separasse. A série deverá dar uma resposta direta para essa pergunta, assim a gente espera, pelo menos. O trailer começa com Steven chamando um serviço destinado a ajudá-lo a ficar acordado. Ele revela que tem um distúrbio do sono e que não pode dizer a diferença entre a vida desperta e os sonhos. O Steven parece não saber do seu transtorno de identidade, no início pelo menos, talvez porque Mark seja a personalidade tradicionalmente dominante e ele não está aparecendo nessa hora. A explicação mais provável é que Steven acredita que as ações de suas outras personalidades são sonhos, o que explica porque ele tranca a porta com tanta força e se amarra na cama. Olha só que legal isso, hein, gente? Uma certa confusão entre o real e o
imaginado. Algo que a gente esperava ver muito forte em filmes como Matrix, por exemplo, e não veio, mas agora tá vindo aí no Cavaleiro da Lua. Pelos trailers também eu entendi que o herói já nasceu, ou seja, não parece que a gente vai ver a transformação dele, pelo menos não de cara. Na verdade, parece que o Mark é o Cavaleiro da Lua quando o show começa, mas ainda não percebeu porque a persona de Steven tá no controle. Pode ser que a gente tenha algum episódio relembrando o momento da sua transformação, e aliás eu até acredito que a série vai fornecer sim alguns flashbacks, revelando como e por que o Mark se tornou o Cavaleiro da Lua, mas a história principal não parece ser uma história sobre as suas origens, por exemplo. Graças a esse desenvolvimento já um pouco acelerado, o programa pode pular direto para a parte da ação, sem dedicar episódios inteiros à transformação inicial de Mark. O show parece bastante preciso e conectado com os quadrinhos, com sequências de ação muito fiéis àquilo que a gente já viu nos quadrinhos, com painéis de quadrinhos mais icônicos, inclusive sendo representados na série. Outro fato interessante é que Ethan Hawke parece ser o principal vilão. Esse trailer foi a primeira grande revelação de que ele interpreta Arthur Harrow. Seu personagem ainda é um segredo, mas os fãs de quadrinhos o conhecem como um cientista genial ligado a experimentos perigosos e ilegais que remontam a Auschwitz. Embora ele tenha feito apenas uma aparição nos quadrinhos, seu papel em Cavaleiro da Lua parece substancialmente maior. Ele lidera um clã que aparentemente sabe sobre a conexão de Mark com Khonshu. E de fato Arthur diz a Mark para abraçar o caos, insinuando que ele tem planos para o Cavaleiro da Lua. Nos quadrinhos, o Arthur era um vilão menor que apareceu brevemente em 1985. Ele era um médico brilhante que sofria de uma paralisia do lado esquerdo do rosto que lhe causava dores constantes. Ele estudou a teoria da dor para aliviar isso, mas estava realizando experimentos da era nazi-alemã para conseguir resultado nesses experimentos dele. No entanto, os trailers nos levam a pensar que há mais nessa versão de Harrow do que parece. Há quem diga que a Marvel fundiu o Arthur Harrow com o Rei Sol. Nos quadrinhos, o Rei Sol é um homem traumatizado que lida com um transtorno bipolar e afirma ser a manifestação do deus Amon-Ra. Outro momento interessante do trailer foi a revelação do traje completo do Cavaleiro da Lua. O traje inspirado na múmia parece fiel aos quadrinhos. Também é interessante a referência ao deus Khonshu que a gente vê no trailer. Inclusive, a sua aparência exala uma atmosfera de horror, fazendo sentir-se uma figura espectral e ameaçadora. Agora olha só que interessante. Vocês repararam que a gente vai ter o primeiro embate da Marvel e DC de 2022? Pois é, gente, é exatamente isso mesmo que eu tô falando. Não sei se vocês observaram isso, mas em março a gente tem um novo filme do Batman chegando e agora uma série do Cavaleiro da Lua no mesmo mês. O Batman tem data de lançamento para 4 de março de 2022 e o marketing tá realmente conseguindo vender essa última encarnação do Cavaleiro das Trevas, interpretado por Robert Pattinson. Mudanças na programação de filmes da Marvel acabaram deixando esse Batman com bastante espaço para respirar, uma vez que o Doutor Estranho, que seria o seu maior rival, tá atrasado. Mas a Disney agora confirmou que, de fato, a gente vai ter o conteúdo do MCU em março de 2022, no caso, a gente vai ter Cavaleiro da Lua. Então, o primeiro episódio de Cavaleiro da Lua vai ao ar em 30 de março de 2022, enquanto o Batman inicia no começo do mês. E tem uma pergunta que fica aí no ar, né? Será que o Cavaleiro da Lua é mesmo o Batman da Marvel? Ele é frequentemente descrito como o Batman da Marvel, de fato. Afinal, ambos são vigilantes ricos, que dependem de habilidades engenhocas e também de artes marciais, em vez de poderes sobre-humanos. Então tem muita coisa em comum. Além disso, as melhores histórias do Batman e do Cavaleiro da Lua exploram mentes torturadas dos heróis, levando tanto Bruce Wayne à beira do colapso mental e explorando a própria luta de Mark Spector com o transtorno dissociativo de identidade. A comparação não é totalmente justa, porque na verdade tem algumas diferenças interessantes aí. E a principal delas é na atitude em relação a matar. Enquanto o Batman tem uma regra de não matar, o Cavaleiro da Lua vai matar inimigos e até bandidos na rua. E isso leva os dois a serem tratados de maneira bem diferente em seus respectivos universos de super-herói. O Batman é uma figura importante na Liga da Justiça, mas o Cavaleiro da Lua é uma pária rejeitado pelos heróis da Marvel. E é revelado inclusive nos quadrinhos da Guerra Civil, publicado na Marvel Comics de 2006, que o Capitão América estava disposto a trabalhar com o Justiceiro, mas não com o Cavaleiro da Lua. Olha isso, hein, gente? Ele aceita trabalhar com o Justiceiro, mas não aceita trabalhar com o Cavaleiro da Lua. Olha que doideira. E, no entanto, essa primeira batalha Marvel versus DC parece querer abafar essa principal diferença entre os dois heróis. O Cavaleiro das Trevas de Pattinson, o The Batman, fervilha de raiva violenta contra o crime. Os trailers nos mostram que ele tem uma feição pesada de raiva que vai ser descontada nos criminosos. E a gente tem um retrato radicalmente diferente daquele Batman tradicional que a gente conhece,
como o próprio Pattinson sugerindo que várias lutas no filme são intensamente pessoais, porque o personagem está essencialmente trabalhando sua própria raiva. Em uma cena impressionante mostrada nos trailers, o Batman enfrenta um bandido com uma série de socos. O bandido cai no chão, o Batman se agacha sobre ele e continua a espancar aquele bandido, mesmo que ele não tenha mais condições nenhuma de se defender. E isso se compara perfeitamente a um trecho do trailer de Cavaleiro da Lua, no qual o Cavaleiro da Lua se agacha sobre um oponente derrotado e começa a espancar ele. Tanto o filme do Batman quanto o show do Cavaleiro da Lua da Disney+, parecem ter uma abordagem semelhante em relação a aspecto de sombriedade e violência, dando aos dois o mesmo tipo de tom sombrio. Tudo isso significa que a primeira batalha da DC contra a Marvel é particularmente emocionante, e essa batalha não está fundamentada no espetáculo do multiverso, mas na violência sombria e corajosa desses dois vigilantes das ruas. O Batman parece estar lançando um universo totalmente novo, no que se baseia na visão de Matt Reeves, do Cavaleiro das Trevas, e portanto é provavelmente o filme do Batman mais importante desde a trilogia de Nolan, e em contraste, o Cavaleiro da Lua existe dentro do contexto do universo cinematográfico da Marvel, e assim adiciona outra dimensão mais sombria ao mundo com o qual a gente já está intimamente familiarizado. Os espectadores que gostarem de The Batman, por exemplo, naturalmente vão achar mais interessante aventuras de ação de super-heróis que sejam mais sombrias, corajosas, brutais e violentas. O eventual sucesso do The Batman, por exemplo, pode ser o trampolim necessário para a subida do Cavaleiro da Lua. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando aí seu like, compartilha o vídeo para mais pessoas entrarem nessa nossa discussão, hein? Aproveita também para me contar nos comentários o que você achou de tudo que eu falei aqui hoje. E lembre-se que o seu comentário pode me levar a fazer vídeos abrangendo outras visões que eu não tive ainda, hein? Então quero mesmo saber a sua opinião. E mesmo que eu não consiga responder todo mundo, pode ter certeza que eu vou ler o que você estiver escrevendo aí embaixo, beleza? Então vai lá e me fala o que você achou desse conteúdo. Valeu demais pela sua audiência até aqui, um grande abraço e até a próxima.